Isto está colaborando para a criação de polos regionais de desenvolvimento. Hoje, o segmento emprega mais de 73 mil trabalhadores que podem ser triplicados se incluirmos os setores correlatos, como navepeças, serviços, entre outros. Acredito que chegaremos a 100 mil empregos gerados nos próximos anos. Esta é a frase do Sérgio Luiz Leal, secretário executivo do Sinaval. Olá, muito bom dia para você. É um prazer especial adentrar no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando aqui o programa Assunto do Dia pela sua Rede Brasil de Comunicação. E nós agradecemos a você que nos acompanha pela internet, pelos diversos canais sintonizados, via smartphone, pelo aplicativo aqui da Rede Brasil. Enfim, muito obrigado mesmo pela sua audiência. E na edição de hoje estaremos conversando sobre a indústria naval. E o Brasil pode se tornar uma potência mundial na indústria naval? Gestores públicos e lideranças setoriais dizem que sim. Pernambuco desponta no mapa da indústria naval brasileira, capitaneando a descentralização do setor no país, antes encravado no Rio de Janeiro. O complexo de Suape foi o local escolhido para abrigar o cluster naval do estado, que já nasceu grande com a implantação do Estaleiro Atlântico Sul, maior unidade do Hemisfério Sul. O Polo Naval é uma das âncoras do processo de reindustrialização de Pernambuco, com o surgimento de novos setores na matriz econômica do estado. Navios de grande porte, plataformas de petróleo e sondas de perfuração serão construídas numa região onde, secularmente, predominava o cultivo da cana-de-açúcar. Juntos, os 4 estaleiros do cluster vão gerar 11.750 empregos diretos. Essas e outras questões você confere aqui logo mais após conferirmos a matéria com o repórter Jonas Sobrinho. Depois de amargar um período de crise financeira até o ano de 2011, o Porto do Recife começou a apresentar melhoras. Com o incentivo do governo do estado, aos poucos o porto, que tem quase 100 anos de existência, começa a reerguer-se e andar com as próprias pernas. Ao longo de anos, a folha só fechava no vermelho e o déficit era de 10 milhões de reais. A estratégia para escapar de uma dívida nada pequena foi aproveitar os espaços ainda não preenchidos. Os 12 mil metros para armazenar as mercadorias vindas de navio foi ampliado em 1000%. Agora são 120 mil metros. O Porto tem acompanhado, nesses últimos 5 anos, que a logística tem sido um dos itens mais importantes na gestão dos bens públicos e privados. Então, daí a importância do Porto no desenvolvimento não só de Recife, Pernambuco e região. O principal faturamento do Porto é com a armazenagem de mercadorias. Para isso, investimentos foram feitos a fim de comportar tanta carga. Essas bobinas de aço, por exemplo, pesam 12 toneladas cada. O piso teve que ser reforçado. Ainda tem as máquinas agrícolas, que pesam cerca de 20 toneladas cada. Aqui existem os entreportos, que são espaços onde as mercadorias podem ficar guardadas por até 2 anos, e este outro chamado de DAC, onde o período é de 90 dias no máximo. Os valores variam do tipo de carga e do tempo em que ficam armazenadas no porto. Outro viés da economia são as atracações de navios. Por ano, 500 embarcações são recebidas no porto entre cargueiros e de passageiros. Visando faturar ainda mais, a presidência do porto decidiu investir mais no turismo. 4 prédios estão sendo construídos para atender os passageiros que chegam nos dezenas de navios todos os anos. O Porto do Recife tem 95 anos de existência e há 8 estava às portas da falência. Com o apoio do governo estadual, a cada ano os prejuízos foram reduzindo. A expectativa é que até o final de 2014 os prejuízos sejam zerados e até 2015 o Porto volte a dar lucros. O que estava apagado e foi aceso, as pessoas vão começar a entender e a visualizar a oportunidade de negócio. O estado de Pernambuco se destaca também na construção de navios de grande porte. O Estaleiro Atlântico Sul, no Porto de Suape, já construiu 3 grandes embarcações. O primeiro foi o João Cândido, avaliado em 470 milhões de reais
entregue em 2012. O segundo, construído em Suape, recebeu o nome de Zumbi dos Palmares. Com 274 metros de comprimento, o navio tem capacidade para transportar metade da produção diária de barris de petróleo do Brasil, ou seja, 1 milhão. Denominado Dragão do Mar, o terceiro petroleiro que foi entregue em abril deste ano tem capacidade de transportar 157 mil toneladas de uma só vez. Tem 274 metros de comprimento. A indústria naval emprega no Brasil 75 mil pessoas e até 2017 a expectativa é que 100 mil estejam atuando na área. E essa estimativa pode aumentar ainda mais. E segundo estimativas de outros setores, a construção naval brasileira ainda é modesta no cenário mundial. Estamos construindo cerca de 370 navios, incluindo 14 plataformas de petróleo e 28 navios sonda. Estão em construção no Brasil também cerca de 6 milhões de toneladas de porte bruto. E para conversar conosco hoje no programa, temos convidados especiais que vamos apresentar neste momento. Hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. Reiki Abe, ou melhor, Reiki Abe, como ele quer ser chamado, ele que é engenheiro mecânico naval e também presidente da Sobena Núcleo Pernambuco, que é a Sociedade Brasileira de Engenheiros Navais, é isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. É isso bom mesmo. Dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, telespectador da RBC. É um prazer realmente participar dessa reunião. Falar da atividade construção naval aqui em Pernambuco é realmente uma honra e muito importante aqui para a gente trocar ideias. E uma honra ainda mais, né? Antes de apresentar o nosso segundo convidado, que aqui está, o Antônio Sotera, não é? Esses dois convidados que estamos apresentando, são pioneiros que contribuíram direta ou indiretamente para que Pernambuco hoje fosse destaque. Estamos aqui contando também, além do Reiki Abe, contando com a presença do Antônio Sotero, que aparece no vídeo nesse momento. Ele que é consultor de desenvolvimento e articulação e integração industrial, ou melhor, consultor de petróleo, gás, não é? E setor automotivo e integração industrial da FIEP. É um grande prazer também recebê-lo aqui, Sotero. Ok, Felipe, eu me sinto bastante honrado de estar aqui representando a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco e contar um pouco dessa história que nós começamos junto aqui com a ABE desde o início da indústria, da criação da indústria naval pernambucana, que antes se falava isso só no papel, a nível de projetos. Hoje nós vimos aqui em Pernambuco o epicentro da indústria naval brasileira. Então eu acho que é importante esse programa, agradeço à FBC e parabenizar também pela iniciativa desse importante tema, não só falar de Pernambuco, como falar de pernambucanos, como falar do Brasil, dessa indústria tão importante que hoje tem um destaque a nível nacional. E a gente vê os olhares sendo direcionados ao estado de Pernambuco, à região Nordeste, que até um tempo atrás, né, ao longo da história, a gente observa isso, estava um pouco afastada, parecia que não era do Brasil, que não pertencia ao Brasil, essa região tão nobre, cheio de histórias, né? E o Reiki Abe, que aqui está, ele tem muitas histórias para nos contar ao longo de nossa conversa aqui, né? Com certeza a gente vai ouvir essas histórias, o Sotero também, muita história com relação a esse setor aqui em Pernambuco. E você vai poder participar do nosso debate, é muito simples, você pode interagir pelas redes sociais que já estão aí à sua disposição, através do Twitter, pelo @Assunto do Dia TV e, é claro, através da nossa fanpage, facebook.com/Assunto do Dia. Além, é claro, da nossa linha interativa que já está à sua disposição, 0 operadora 81 3424 1977. Nós aguardamos aqui a sua interação conosco e temos já algumas perguntas das pessoas nas ruas. É o que a gente vai conferir, né, para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Como funciona a construção naval? Bom, e para responder a essa dúvida, eu vou conversar aqui com o Reiki Abe, justamente vai nos explicar um pouco mais como funciona. E, é claro, o exercício do profissional, as competências de um engenheiro naval, que talvez muita gente, Abe, não conheça, não tenha muito acesso a essas informações. Bom, a atividade da construção naval no Brasil, ela tem uma história bastante longa, há mais de meio século. Inclusive, o Brasil, no ano 70,
foi líder, o segundo líder em construção naval no mundo. Então o Brasil já mostrou ao mundo o potencial que o país tem na atividade de construção naval. Agora, um ponto importante, além dessa história de 50 anos, falar sobre a história da construção naval, início aqui em Pernambuco. Eu estava contando aqui ao Felipe, sobre essa questão da descentralização da indústria naval, que estava concentrada no Sudeste e agora está descentralizando, e realmente aqui Pernambuco lidera essa parte aqui no Nordeste, a questão da atividade de construção naval. Quando se fala em engenharia naval, todo mundo tem a ideia de que o engenheiro naval é uma engenharia específica, muito complexa, mas não. O engenheiro naval tem a formação básica, como qualquer outro engenheiro graduado pela Universidade de Engenharia, que tem a formação básica, que tem suas matérias sobre matemática, física, química, ciências materiais, comum a todos os engenheiros. E assim como, então, na engenharia tem várias atividades, uma delas, chamada atividade naval, o engenheiro, então, tem especialização na matéria chamada projeto e construção de, vamos dizer assim, estruturas metálicas flutuantes, né? Tá certo? Então, quando são essas matérias, então chama-se arquitetura naval, hidrodinâmica, tem também conhecer o mar, porque o equipamento chamado navio ou embarcações, ela trabalha no meio chamado mares e rios. Então, também hoje se fala em engenharia naval e oceânica, porque o produto navio e embarcação trabalha no meio chamado mar e rios, em que tem que ser conhecido. Então, a engenharia naval, então vamos dizer assim, tem que conhecer, saber ter informações, ele foi graduado para projetar e construir embarcações. E a gente sabe que tudo isso é novo, principalmente para o pernambucano, Sotério, né? Essa questão da indústria naval, né, se instalar aqui na região Nordeste, ainda mais em Pernambuco. E como o senhor poderia avaliar, né, o surgimento, né, a indústria naval aqui em Pernambuco? Quais os estaleiros que hoje existem? Felipe, essa é uma pergunta muito importante, porque ainda existem algumas dúvidas, algum desconhecimento, até do potencial dessa indústria nossa naval. Porque tudo é novo, não é? Tudo é novo e, na realidade, Pernambuco não tem essa característica de ter uma indústria naval, nem tampouco uma indústria petroleira, mas em 2005, aproximadamente, nós tivemos a pedra fundamental do primeiro estaleiro Atlântico Sul, que hoje se encontra em operação aqui em Pernambuco, e com isso foi um marco da implantação da indústria naval pernambucana, o estaleiro Atlântico Sul. E eu gostaria de dizer que também foi um grande desafio para Pernambuco, para os pernambucanos e para a direção do próprio estaleiro Atlântico Sul, de se fazer um estaleiro que inicialmente virtual, que participou das licitações do programa de modernização da expansão da frota da Transpetro, que foi feito em 2 fases para a ampliação dessa capacidade de transporte da Transpetro. E o estaleiro Atlântico Sul começou exatamente com esse desafio e começou construindo o estaleiro Atlântico Sul e, ao mesmo tempo, produzindo embarcações de grande porte. Então, hoje, nós temos em Pernambuco, hoje contamos uma história, eu posso considerar uma história, Felipe, de sucesso, porque o estaleiro Atlântico Sul, ele se tornou um estaleiro de alta tecnologia, o maior estaleiro do Hemisfério Sul. Um estaleiro de ponta, né? Um estaleiro de ponta que ele está no mesmo padrão dos estaleiros asiáticos. No Brasil não tem um outro estaleiro do porte e da qualificação do estaleiro Atlântico Sul, com a tecnologia, o Abi bem sabe disso, como especialista na área naval, é um estaleiro de montagem de grandes blocos, que isso gera... Megablocos, que geram uma grande produtividade. E hoje a situação atual do estaleiro Atlântico Sul, e eu até digo que não só o estaleiro Atlântico Sul, como outros estaleiros que também faz parte do Polo Naval de Pernambuco,
que o estaleiro Atlântico Sul hoje tem 25 embarcações, quer dizer, tem uma carteira de 25 embarcações, 15 Suezmax, 22 embarcações, 22 embarcações, 15 petroleiros Suezmax, navios de grande porte que nós vimos aí, como o estaleiro, como o navio João Cândido, João né? Cândido, né? O João foi Cândido, o primeiro, que, né, a ser tem capacidade de 1.100.000 barris de petróleo para transporte. Hoje o estaleiro tem 15 na carteira, 15 unidades para serem fabricadas, 7 Aframax e tem também 7 navios sonda. Então essa é uma carteira que dá um horizonte até quase 2019. Hoje a posição atual, sem considerar essas novas demandas, com um contingente hoje de 6.000 trabalhadores aqui em Pernambuco, quer dizer, uma coisa inusitada aqui. É um setor extremamente importante, germinador de mão de obra e qualificada. E convém destacar também que essa qualificação é um ponto fundamental na transformação de um estaleiro de ganhos de produtividade, não só a parte fabril, que ele tem uma dinâmica muito grande de equipamentos de primeira geração, e essa geração desses 6.000 trabalhadores, 79%, Felipe, são pernambucanos. Essencialmente pernambucanos. Essencialmente pernambucanos. Então isso foi um resgate social que no início nós conseguimos trabalhar junto com o AB, e aquela ideia de tirar o trabalhador da cana, o pescador, entendeu? De criar talentos, formar talentos e passar essa curva de aprendizado, porque o treinamento não se faz da noite para o dia. É verdade. Tem um tempo de maturação, né? Tem um tempo de maturação, né? Esse tempo de maturação, normalmente uma média de 3 anos, mas o ideal seriam de 5 anos. E associado ao estaleiro, o próprio estaleiro Atlântico Sul, já em 2013, colocou um centro de desenvolvimento humano. Hoje ele tem capacidade instalada de 400 capacitações por dia. Nossa! 500 capacitações por dia. De 2013 até agora, já foram feitas 26.000 capacitações e preparações para que o trabalhador possa estar sendo inserido na indústria naval. Isso é uma coisa assim maravilhosa para Pernambuco. E nós não poderíamos também deixar de falar que, associado a esse cluster naval de Pernambuco, é importante que os telespectadores conheçam isso, é que nós temos também um outro estaleiro, o VAR de Promar, que também está instalado aqui em Suape, com outra característica, tem 8 navios gazeiros, com essa característica do programa de modernização da frota da Transpetro, 8 navios gazeiros e mais 2 navios PLSV de apoio à plataforma, que também faz parte do cluster, tem hoje 1.200 trabalhadores, uma grande incidência, e a gente vê que não para de gerar realmente, empregos. Não para de gerar empregos com as encomendas existentes. Quer dizer, hoje Pernambuco tem uma carteira nesse horizonte quase 2019, fora as novas encomendas que devem estar chegando por esses dias ou até o final do ano. E daqui a pouco, Sotério, me permita, daqui a pouquinho a gente queria explorar mais um pouco essas informações, ter mais informações sobre essas questões de emprego e tudo mais, porque interessa a todo pernambucano, a todo brasileiro como um todo, não é isso? E a gente vai ouvir mais vocês aqui depois do intervalo, mas antes do intervalo você confere a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para todo o estado é de sol, com muitas nuvens durante o dia. Em Recife, período de chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, noite com muitas nuvens.
Em Recife, a máxima pode chegar a 29 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 27. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 21. Em Arco Verde, a mínima é de 19 graus. E em Petrolina, a máxima pode chegar a 32. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouco aqui com os nossos convidados sobre indústria naval. E você pode aproveitar o intervalo e mandar a sua mensagem ou ligar para a gente, 0 Operadora 81 3424 1977, ou participar também, né, pela nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, ou pelo nosso Twitter. Daqui a pouquinho a gente volta. Você já teve curiosidade sobre a construção de navios? Curiosidade eu tenho, assim, certa curiosidade, a gente sabe que tem o estaleiro, né, o Atlântico Sul, tudinho, mas assim, para saber ao certo como é que se faz, eu não sei não, te informar não. Você sabe como funciona a construção de navios? Não. Tem nem ideia? Nunca passou na cabeça? Não. Bom, estamos de volta. Você conferiu aí as pessoas participando, interagindo no nosso quadro Fala Cidadão. E a gente observou, né, que as pessoas não estão sabendo muito sobre a indústria naval e é a oportunidade de você estar acompanhando todo este debate até o último bloco aqui do Assunto do Dia. E vale a pena também lembrar da nossa reprise, não é? Sempre a gente faz o programa de manhã ao vivo, das 9 às 10 da manhã, não é? E à noite a gente reprisa das 6h30 às 7h30 para as pessoas assistirem também, as pessoas que não puderam acompanhar, estarem acompanhando e ouvindo a esse debate, né? Assistindo a esse debate, que é muito importante. Hoje contamos com a presença, para falar sobre indústria naval, hoje contamos com a presença do Reiki Abe, ele que é engenheiro mecânico naval, presidente da Sobena Núcleo Pernambuco. Além dele, também contamos com a presença do Antônio Sotero, ele que é consultor de petróleo, gás e também do setor automotivo e integração industrial da FIEP. E você vai poder participar aqui ao longo de nossa conversa pelas redes sociais e também pela nossa linha interativa 0 Operadora 81 3424 1977. Bom, voltando a conversar aqui com os nossos convidados, os convidados que aqui estão também fizeram parte, direta ou indiretamente, da pedra fundamental, né, da construção naval aqui em Pernambuco, da implantação aqui em Pernambuco, no Nordeste, enfim, eles podem falar com mais propriedade. A gente ouviu muito, não sei se você, telespectador, você internauta, ou leu, né, matérias nos jornais, a imprensa, de alguma forma, remetendo críticas à demora na construção, principalmente na primeira fase da construção do navio, né? Enfim, da implementação da indústria naval aqui. Eu queria ouvir a opinião do Reiki Abe, falar um pouquinho mais sobre essas críticas. Tinha fundamentação, tinha um fundamento essas críticas, Reiki? É uma excelente pergunta que deve ser esclarecida, principalmente as pessoas interessadas na construção, na atividade de construção naval, que é uma atividade muito importante para o nosso país, Brasil. Eu participo realmente há mais de 40 anos na atividade e vi realmente, como eu disse anteriormente, o Brasil está no segundo ranking mundial de construção naval e produziu realmente esses navios, mesmo o Suezmax, que o Atlântico Sul está construindo há mais ou menos 20 anos atrás. No estaleiro que eu trabalhei, que eu tive o orgulho de trabalhar, realmente era administrado por uma empresa japonesa chamada Ishibarashi, e que teve, na época da construção do mesmo Suezmax, depois de uma história de 30 anos, começando, vamos dizer assim, dos primórdios, fazendo navios pequenos, gradativamente, e depois de 25, 30 anos, capacitado para fazer no Suezmax. É lógico que a tecnologia mudou bastante, o nível de automação não se compara a 20 anos atrás, mas, de qualquer maneira, o estaleiro Atlântico Sul nasceu já fazendo esse tipo de navio com desafio. Além de, como o nosso amigo Sotero diz, o estaleiro de grande porte,
maior aqui do Hemisfério Sul, em construção, em treinamento, com muito orgulho. Inicialmente, né, Sotero, selecionamos em torno de 5.000 ou mais pessoas para serem treinados na questão da atividade naval. Eu me lembro muito que as pessoas todas, inicialmente, gostariam de ser soldadores, porque realmente é uma atividade muito conhecida e se dizia na época que o soldador ganhava bastante. Mas de qualquer maneira, nós tivemos que fazer vídeos para mostrar realmente às pessoas que queriam trabalhar na atividade construção naval o que é a atividade de solda, qual a atividade de pintura, qual a atividade de montagem de estruturas, qual a atividade de ser eletricista. Então, e pouco a pouco nós fomos selecionando as pessoas junto com o Senai, que também nos apoiou nesse treinamento. O que eu quero dizer é o seguinte: o navio João Cândido foi feito em treinamento, né? Porque realmente em construção estaleira e em treinando. Então, como qualquer obra que a gente faz em treinamento, e ao mesmo tempo, não só os navios João Cândido e Suezmax, também ao mesmo tempo iniciamos uma plataforma P55, que é muito importante. Nenhum estaleiro no Brasil começou a construir navio Suezmax e uma plataforma desse porte. Nenhum, construção nova. E aqui o Atlântico Sul, em treinamento, em construção, foi fazendo então o Suezmax. Então, muito se fala e critica, e é muito esclarecer sobre a questão, eu acho, até falei assim, injusta, crítica, porque eu conheço a atividade há mais de 40 anos e posso falar assim, de maneira bastante, vamos dizer assim, bem... sem nenhuma defesa, vamos dizer assim, porque realmente o João Cândido é um navio realmente bastante complexo para ser feito assim inicialmente. No momento também não existiam o projeto pronto do próprio navio, que deve ser adaptado de acordo com os requisitos de Petrobras. Então existia uma série de dificuldades. Então o navio foi sendo feito. É lógico que então teve qualquer peça que vai ser feito, o equipamento do navio em treinamento, teve que se refazer a solda, fala assim, 28 mil metros de solda, etc., tem que ser refeitos. É lógico que a gente procura fazer o equipamento de qualidade, mas na situação que estava o Atlântico Sul em treinamento e em formação, é normal que aconteça isso. E tanto é que o resultado é que o navio João Cândido foi lançado e hoje está operando, é o primeiro navio na frota da Petrobras em termos de operação. Então, eu acho o seguinte, é um grande feito e orgulho para os trabalhadores do estaleiro Atlântico Sul que foram formados, eram comerciantes vendendo realmente picolé na praia e que se foram formados e construíram um navio João Cândido, que está operando agora com competência, e a plataforma P55 foi feita, a estrutura de casco, e mandado lá para Rio Grande do Sul, que está operando hoje também na Bacia de Campos, operando muito bem. Então, é realmente um feito, vamos dizer assim, para os trabalhadores aqui do estaleiro Atlântico Sul, que devem contar com orgulho essa história muito bonita. E uma coisa interessante que só tem rendido elogios, né, por especialistas da construção desse navio Atlântico, isso, né? Aliás, o Cândido, né? O João Cândido. E eu queria ouvir também o Sotero, o Antônio Sotero, falar um pouco mais sobre a quantidade, a demanda que tem daqui para frente com relação à construção, o que espera para Pernambuco daqui para frente? As perspectivas, Felipe, são bastante promissoras com relação à demanda, visto que já se assegura, através de entidades nacionais, que nos próximos 20 anos nós temos uma demanda firme e garantida. E isso tem um fundamento. A Petrobras, por exemplo, destinou 100 bilhões de reais para a indústria naval brasileira. E com o crescimento dos campos de petróleo, do pré-sal,
Isso vai demandar mais navios, mais plataformas, mais sondas. E só hoje, por exemplo, o campo de Libra, que está previsto investir 500 bilhões de reais, vai necessitar em torno de 12 a 14 plataformas e 100 barcos de apoio. Então você vê que a coisa é crescente, mais licitações estão chegando e a indústria naval pernambucana ela vai ter a sua resposta. Primeiro que agora nós vamos atingir a performance, porque a curva do aprendizado, como disse a AB, nós começamos no início fabricando navios, construindo navios e fazendo a construção do estaleiro. Hoje é o maior estaleiro do hemisfério sul, capaz de produzir qualquer tipo de plataforma e navios de grande porte, petroleiros, etc. E essa visão, isso gera um impacto não só para o Brasil, como para os pernambucanos ter um estaleiro. Hoje nós temos 6 mil trabalhadores trabalhando especificamente lá no estaleiro Atlântico Sul, 79% de pernambucanos. O VAR de Promar, com 8 gazeiras e mais 2 navios PSLV, nós temos 1.200, pode chegar até 1.200 até o final do ano. E temos também um outro que pouco está se comentando, mas é uma joint venture internacional da empresa italiana Navalmare Construções Metálicas e Offshore, no Porto do Recife. E Pernambuco partiu na frente com isso, com apoio do governo, apoio da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, no sentido de fazer 56 skids para plataformas FPSO. Então, isso está sendo feito no Porto do Recife, com a geração de emprego em torno de 200 empregos diretos. Não só esses skids, eles vão para a plataforma, com as unidades de geração de energia e geração de compressão. Isso desde a plataforma P74 a P77. Então, isso aqui é Pernambuco, isso é Pernambuco com essas novas demandas. Eu falo muito em Pernambuco, fazendo um contraponto nacional, de que o crescimento, por exemplo, da geração de mão de obra é um setor altamente germinativo. E outra coisa, os estaleiros hoje existentes têm um programa intensivo de qualificação de fornecedores. O sistema FIEP está empenhado, através do IEL, Instituto Oswaldo Lode, o SENAI e o SESI, trabalhando não só a capacitação profissional, como também a capacitação de fornecedores para adensar a cadeia produtiva. Então, esse é outro fator, o fator germinativo das oportunidades. Hoje, o que se tem nos estaleiros hoje aqui citados, Atlântico Sul, VAR de Promar, o programa é intenso de você estar desenvolvendo toda a cadeia produtiva do cluster naval pernambucano, gerando emprego, renda e cidadania. Verdade. Isso é uma coisa muito importante para nós, considerando todas essas previsões otimistas, já planejadas, crescentes, como mais 30 mil empregos diretos na construção naval. Daqui a mais 3 anos o Brasil está gerando isso. Pode até aumentar. Pode até aumentar. Né? A geração do efeito renda, o indireto, se você chegar daqui a 2017 com em torno de 120 mil empregos diretos, como está se prevendo, nós vamos ter 800 mil indiretos. Então é uma indústria extremamente importante, está sendo priorizada. Em Pernambuco, eu falo Pernambuco como pernambucano, e nós, como pernambucanos, conseguimos, através das competências, tem um AB aqui que a experiência do AB foi fundamental. Partilhou as experiências, né, nesse trazendo processo, essas experiências. E eu acho que nós estamos numa situação bastante positiva, Felipe. Estamos numa situação bem privilegiada. E agradecemos aqui às 152 pessoas que estão curtindo e participando aqui pelas redes sociais. Muito obrigado. 152 pessoas. Muita gente interessada nesse tema, inclusive na formação e também na geração de empregos. O Fernando, aqui do Recife,
Ele pergunta quais são as instituições que ministram os cursos e qual seria o valor do salário, em média, de um engenheiro para poder atuar. E aí a pergunta é direcionada ao ABE. Daqui a pouquinho o ABE vai poder responder a essa e outras perguntas e participações. Após o intervalo, o tempo já foi embora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Você sabe o que é a construção naval? Mais ou menos. O que você acha que é? Construção naval são construção de navio. Você sabe quais são as dificuldades da construção naval ou isso nem passa na tua cabeça? Não, nem passa. Tem nem ideia? Nem ideia. Estamos de volta ao nosso debate, a nossa conversa de hoje sobre a indústria naval. E hoje estamos conversando, como você bem sabe, você que está acompanhando desde o início aqui do nosso programa, contamos com a presença do Reiki Abe, ele que é engenheiro mecânico naval e também presidente da Sobena, Núcleo Pernambuco. Além dele, contamos com a presença do Antônio Sotero, ele que é consultor de petróleo, gás e setor automotivo e integração industrial da FIEP. Bom, e eles têm uma informação a passar aqui sobre a questão, né, aquela pergunta do Fernando, né, que no final do bloco anterior a gente citou. Fernando, só repetindo aqui a pergunta dele, o Fernando, ele diz quais são as instituições que ministram os cursos e qual seria o valor do salário para um engenheiro atuar. A pergunta foi direcionada aqui ao ABE. Bem, antes de responder diretamente a pergunta, as oportunidades na atividade de construção naval, vamos dizer, é muito ampla, porque muito se fala sobre soldadores, pintores, eletricistas, o pessoal que a gente chama de chão de fábrica, mas também tem a oportunidade para o nível médio, chamado técnicos, e também para o nível superior, para engenheiros, né? Tá certo? Então, voltando hoje para o Pernambuco com essa questão de liderando aqui no Nordeste a questão chamada atividade de construção naval, está bastante avançado na questão em termos de implantação de escolas técnicas, e a própria Universidade hoje, Federal de Pernambuco, está graduando, provavelmente este ano, né, Sotero? Me parece que temos a Federal, Universidade Federal, temos instituições privadas, não é? Temos instituições privadas também. Faculdade Metropolitana, então, a Faculdade Metropolitana formando tecnólogos, né? Então, vamos dizer assim. Então, existem várias instituições técnicas. O próprio Senai também, vamos dizer assim, existem programas específicos para a atividade de construção naval. Então, respondendo à pergunta, então procure ao Senai, procure as escolas técnicas, tá certo? E também, a que tem interesse ao nível superior, as Universidades Federal de Pernambuco é uma delas, né? Então, vamos dizer assim, existe uma cadeia na parte de ensinos, a oportunidade que podem ser elas serem procuradas. Né? Agora o Fernando ficou interessado aqui em quanto ganha um engenheiro, né? Um engenheiro naval. Ganha bem ou não? Não vamos dizer assim, eu sou engenheiro também. A questão chamada ganhar bem ou não, acho que não é o ponto importante. É verdade, né? É verdade. Eu diria, a parte do engenheiro na atividade de construção naval, ela tem uma faixa realmente, eu estou um pouco defasado, que agora estou, mas eu diria, hoje tem um engenheiro trainee, que com certeza deve estar acima de R$3.000, R$4.000, né, tá certo? Para um trainee. Não sei se o Sotero está mais atualizado sobre isso. Né? Mas isso varia em função da experiência. A experiência também. Vamos dizer, uma pessoa que está graduado, vamos dizer assim, é lógico, a qualquer experiência. Então, vamos dizer assim, eu posso dizer o seguinte, a atividade de construção é uma boa oportunidade para realmente ter um ganho realmente razoável, vamos dizer assim, né? Além da atividade chamada comércio, etc. Né? Tá certo?
Agora, a gente sabe também, né, Abi, tem uma dificuldade, por exemplo, é uma coisa nova a questão da indústria naval aqui em Pernambuco. E há algumas dificuldades para se fazer o trabalho, né, como deveria ser feito, com relação a peças, equipamentos que são necessários. Às vezes tem que se reportar a alguma fábrica fora aqui do eixo do Nordeste, não é? Às vezes até de fora, se for o caso, se for depender da situação. Então, há essa dificuldade também, não é, Abi Sotero, disso ainda aqui em Pernambuco? É um dos gargalos, não digo, vou dizer, propriamente somente aqui dos estaleiros Atlântico Sul ou do Vale do Promar, é do Brasil como um todo. Não contando história novamente sobre o passado, mas de qualquer maneira é muito importante dizer que quando nós éramos realmente segundo em construção naval no mundo, na época de 70, existia a questão chamada cadeia produtiva, os clusters, né, navais. Nós fabricamos motores principais, motores diesel, caldeiras, de toda a ordem da demanda necessária para a atividade de construção naval. Basicamente, o Brasil só importava equipamentos eletrônicos. Esse é lógico que a atividade da construção naval realmente decrescendo, lógico que essas indústrias também gradativamente foram para outras atividades. Precisamos realmente, novamente, dar oportunidades a indústrias fornecedoras no Brasil serem implantadas aqui no Brasil, seja pela cooperação internacional, empresas estrangeiras, vamos dizer assim, implantando aqui no Brasil. Precisamos, então, é uma falta, principalmente aqui em Pernambuco, há uma necessidade maior de ser implantada essa questão chamada cluster naval, que o Sotero, desde que eu cheguei aqui, nós trabalhamos incessantemente, ainda não temos um resultado, vamos dizer assim, que possa suprir esse gargalo. Talvez o Sotero essa necessidade, então, Sotero? Hoje, veja, com a curva do aprendizado evidente, os estaleiros, quando se implantaram, eles tiveram que verticalizar toda a produção. Significa que eles estavam produzindo tudo dentro do próprio estaleiro e agora eles começam a ir para o foco principal de estruturas, painéis, etc., para a montagem da estrutura propriamente dita. Então, os periféricos e alguns componentes que nós chamamos nave-peças, a Federação das Indústrias, através do IEL, o Senai, está desenvolvendo um esforço muito grande aí no Programa de Desenvolvimento, em acordos de cooperação, inclusive com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a BDI também, a Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria como um todo, de desenvolver o cluster naval aqui de Pernambuco, de petróleo e gás. Então, já se começou, já foi selecionada 3 empresas para se investir em processos, na gestão, na qualidade e definir, por exemplo, os periféricos do navio, que a Abi bem sabe, em vez de estar sendo feito lá no estaleiro, está sendo contratado por essas empresas com capacitações já desenvolvidas e com contratação forte da empresa local, não só do estaleiro Atlântico Sul, como o estaleiro Promar e também o estaleiro Navalmare. Então, isso significa dizer que, por exemplo, a parte de escadas, corrimões, plataformas, que nós denominamos na indústria naval de outfits, isso está sendo feito em estruturas metálicas, a parte de jateamento em pintura, a parte de tubulações. Então, hoje, Pernambuco já está sendo preparado e já está habilitado para esses fornecimentos. Então, isso tem tomado uma proporção muito grande à medida que o conhecimento da indústria naval vai crescendo e essa curva do aprendizado, o nosso objetivo na Federação das Indústrias, no Instituto Oswaldo Lodge e o Senai, é exatamente não só capacitar as empresas, capacitar os empresários, adensar essas cadeias, porque só isso permite esses ganhos de produção, produtividade, como isso é feito na Coreia. Então, na Coreia, você tem um grupo de empresas que fornecem cada tipo de equipamentos ou cada tipo de componentes
para a indústria naval. E aqui também não está sendo diferente. E a intenção é que essa curva, cada vez mais, nós temos observado, tem crescido com esse apoio da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Bom, temos uma dúvida também das pessoas nas ruas, é o que a gente vai conferir agora. Quais são as áreas de trabalho na construção naval? É bom a gente recapitular, talvez, até... A gente ouviu as pessoas, né? Muita gente não sabe o que é construção naval, alguns tentam acertar e às vezes acertam, mas ainda há uma coisa que meio que desconhecida, né? No povo pernambucano, no povo nordestino, sobretudo, sobre essa questão da indústria naval, né? E a gente sabe que a gente precisa explicar, a gente tem esse papel de orientar, de passar informação para o público em geral, para a sociedade. E vamos ouvir aqui o Abi falar um pouquinho mais sobre as várias áreas, né? Também o Sotero pode cooperar também, acrescentar alguma coisa. Quais as áreas de atuação hoje, os setores, as funções dentro da indústria naval? A atividade construção tem essa vantagem, como eu disse, de realmente criar oportunidades, né, de vários níveis. Vamos começar então, quando se cria um produto chamado navio ou embarcações, começa realmente, após ganharmos a concorrência, feito o orçamento, a engenharia. Precisa fazer, então, projeto conceitual, projeto básico, depois chamado projeto FEED para a construção da embarcação. Então, a oportunidade para desenvolver a parte de engenharia, vamos dizer assim, dos projetos para os produtos de embarcação, é uma oportunidade grande, não é somente para engenheiros, mas para desenhistas, projetistas, técnicos também. Então, é uma cadeia de oportunidade muito grande para o nível técnico. Depois vem, vamos dizer, a parte de suprimentos. Feita a questão de desenhos, é necessário encomendar as peças. Como foi feito também, é necessário fazer desenhos para nave peças, escada, plataformas, e fazer especificações para a compra de equipamentos, tá certo? Então, na área de suprimento, logística, também tem essa oportunidade que é necessário, então, trabalho das pessoas, a técnica na área de suprimentos, que a amplitude é bastante grande para fazer, então, essas encomendas e no trabalho, assim, para fazer essa parte de logística e transporte. Depois já vem a parte de produção propriamente dita. Essa é a cadeia bastante grande. Essa é bem mais ampla, não é? Bem mais ampla. Então, vamos dizer assim, existem várias funções. Primeiro, para fazer a estrutura, dentro da estrutura tem a pessoa que precisa cortar a chapa, tem a pessoa que precisa realmente soldar a chapa, tem a pessoa que precisa esmerilhar a peça, tem a pessoa que precisa realmente depois montar o bloco. Então, vamos dizer, a atividade de estrutura. Depois tem a parte de pintura, tem que pintar os blocos. E depois tem a parte de montar os acessórios, escadas, plataformas, e também fabricar as plataformas também é uma atividade bastante ampla, né? E depois tem a etapa de fabricação das peças de tubo. Um navio Suezmax tem em torno de mais ou menos de 20 mil peças pools para serem fabricadas. E a gente vê também uma quantidade enorme aí de trabalhadores empenhados, não é? Num só objetivo, que é construir, não é? E a gente vê que não falta, na verdade, trabalho, né? O que está faltando talvez seja a capacitação, né? A busca pela capacitação. Bom, o tempo foi embora, não é? A conversa aqui foi muito boa, a gente aprendeu bastante. Eu acho que também o telespectador, o internauta teve essa mesma impressão, né, que a gente teve aqui, ao ouvir vocês falarem, vocês que fazem parte, quando se fala em história naval, indústria naval, aqui em Pernambuco, Nordeste e até mesmo do Brasil, é preciso se falar nesses nomes aqui, dessas duas pessoas, as duas figuras que estão aqui presentes conosco no programa Assunto do Dia. Queremos agradecer imensamente a presença do Reiki Abi aqui no programa. Muito obrigado, Reiki, e até uma próxima, né, uma próxima conversa aqui no programa. Agradeço realmente, Felipe, agradeço a RBC a oportunidade para realmente expressar sobre a atividade construção naval
E realmente, eu digo aos telespectadores interessados na atividade da construção naval, vá em frente, que realmente existe uma demanda muito grande de oportunidade aqui em Pernambuco. Com esse incentivo, eu tenho certeza que muita gente vai correr atrás, hein? Muito obrigado, Rick. Agradecemos também ao Antônio Sotério por ter aceito também o convite da produção e esse debate foi muito bom, Sotério. Muito obrigado. Felipe, eu agradeço a atenção e eu observei também algumas perguntas aí sobre a parte de emprego. Só queria dar uma referência aqui. Normalmente, esses estaleiros aqui têm um site do estaleiro que ele pode acessar e mandar currículos, não só do estaleiro Atlântico Sul, como o Promar, e também um canal importantíssimo da Agência do Trabalho. Não deixem de estar atualizados no cadastro da Agência do Trabalho, porque esse cadastro pode estar não só gerando oportunidade para a indústria naval, que os estaleiros recorrem a esse canal de emprego aqui de Pernambuco, é muito importante, e isso gera, assim, a oportunidade de a gente saber onde é que se encontra esse tipo de profissional. Como o Abi disse, é uma indústria bastante promissora, geradora de emprego, a geração vai ser crescente, a demanda é muito positiva e nós estamos torcendo cada vez mais e Pernambuco cada vez mais saindo à frente dessa indústria. Só temos a comemorar, não é? Agradecemos comemorar. ao Sotério, ao Abi, e agradecemos a você pela sua audiência, pela sua interação aqui conosco. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã, hein, no mesmo horário e no mesmo canal. Lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um ótimo dia.